Olá, pessoal, tudo bem? Você conhece alguém que se curou do zumbido? Sim, que ótimo. Não? Então, essa é a live para você conhecer três pessoas numa tacada só. Vai render para você. Porque estamos no Novembro Laranja, a campanha nacional de alerta ao zumbido, a misofonia e a hiperacusia, e a estratégia que a gente escolheu este ano para embasar a divulgação da campanha é justamente mostrar o apoio de várias pessoas e lives com pessoas que se curaram de um, dois ou três desses problemas de saúde, porque é assim, mostrando o caso bom, que a gente vai criando uma esperança de mudar esse panorama ainda negativo aqui no Brasil e também vai criando essa outra esperança tão importante quanto, que é de motivar mais profissionais da saúde para se engajarem no estudo desses sintomas. E hoje a live é com profissionais da saúde. Só que eu tô aqui inquieta, porque tô olhando na minha janela, o pôr do sol tá lindo. Então eu vou começar essa live levando vocês para ver o pôr do sol comigo. E daí a gente vai chamando as nossas convidadas e fazendo tudo que tem que fazer direitinho, tá bom? Então pera aí, vamos começar aqui, ó. Vamos começar em alto estilo, para enquanto vocês vão entrando aí, para que a gente possa aí se harmonizar, né, com uma coisa tão linda. Eu que particularmente sou absolutamente apaixonada por pôr do sol. Enquanto isso, a gente vai esperando aqui as nossas duas convidadas. Deixa eu ver, tô mandando convite. E deixa eu ver aqui a Ana também. Estou convidando aqui as minhas queridas meninas. Olá! Olá, que coisa mais linda esse sol, né, Vou Tani? só dar um oi para vocês. Deixa eu voltar para coisa linda. Que cenário lindo, hein? Ó, nem parece São Paulo, né? Você sabe que no fim uma vantagem da poluição é que tudo fica mais laranja na hora do pôr do sol, né? Mas Lindo. meninas, enquanto a gente vai aqui se harmonizando, se preparando para falar tudo que é importante nesse clima gostoso aqui, né? Eu quero apresentar vocês duas, né? Primeiro agradecer pela presença e daí também falar que tanto a Fátima Rocha, aqui à minha esquerda, levanta a mão aí, Fátima, que eu não sei se você está à esquerda para todo mundo, né? E a Ana Paula Bogoni, são duas queridas fonoaudiólogas trabalhando no interior desse Brasilzão. A Fátima está em Barreiras, interior da Bahia, e a Ana Paula está em Xanxerê, interior de Santa Catarina. Então, é muito bom a gente poder trazer profissionais que, às vezes, trabalham escondidinhas nessa terra de todo mundo que é o nosso Brasil, né? Muito, muito bom, meninas. Vocês querem se apresentar, falar um pouquinho da atuação de cada uma? Pode, Pode Fátima, falar, pode. Ana. Então, eu atuo há 7 anos, né, no ramo da fono e foi uma das surpreendidas, né, pelo zumbido também. Então, a fonoaudiologia, ela só me agregou, né, porque me fez estudar, me fez conhecer muito mais. E há 7 anos que eu estou trabalhando aqui no interior, né, de Xanxerê. E você, Fátima? Olha só, eu estou aqui na Bahia, no oeste da Bahia, né? Terra que tem muita gente do sul, em Barreiras. Muito feliz por estar aqui colaborando, contribuindo com essas pessoas dessa região. E o meu zumbido, ele apareceu para que eu pudesse entender melhor o que era um zumbido, para poder atender melhor meus pacientes, né? E foi através da Tani, em 2014, 2016, que eu pude entender mais e assim me livrar do danado do zumbido, né, Ana? Mas eu estou aqui em Barreiras desde 2004. 2004 que eu estou em Barreiras, já estou fazendo parte da história dessa cidade. Enfim, estou muito feliz por ter sido convidada por você, Tani, essa pessoa incrível que nos
nos orienta, nos dá condição para que a gente possa trabalhar com o nosso paciente, nos encoraja, né, até colocar situações novas para que o nosso paciente seja curado e entender melhor que o zumbido ele não é uma situação definitiva. Ele sim tem cura e eu sou uma beneficiada dessa cura do zumbido, que aliás, hoje eu sou uma nova pessoa depois da cura do zumbido. Ai, que bom, meninas, que bom. Fico tão contente de ver e ouvir vocês falando com essa empolgação, né? Que é isso que eu acho que é bacana da gente poder trazer para as pessoas que estão lá sofrendo no fundo do poço, como nós três já chegamos, né, a conhecer, a passar, e a gente poder mostrar e motivar para as pessoas que mostrando a mesma regra da medicina de sempre, né? Que cada caso é um caso, as pessoas melhoram de maneiras diferentes e a gente vai fazer esse trio justamente como uma das demonstrações didáticas que cada um tem o seu tipo de zumbido, a sua causa e, portanto, o seu tratamento, né? Então, acho que quando as coisas ficam lógicas para as pessoas, ficam coerentes, né? Acho que todo mundo entende mais fácil. Então, meninas, vamos lá. Conto com vocês para a gente arrebentar aqui nessa live, tá? Vamos começar. Isso aí. Eu criei umas perguntinhas com respostas mais curtas para que a gente possa ir acrescentando aos pouquinhos, como se fosse, né, camadas, umas casquinhas camadas de cebola para a gente crescer no raciocínio. Mas vocês fiquem à vontade para falar qualquer coisa a hora que vocês quiserem, tá bom? Ok. Então, ó, uma coisa linda de morrer é a gente poder falar do nosso ex-zumbido. Ex-zumbido. O que é zumbido, Tani? Então, acho que é essa a ideia mesmo, né? Para quem não sabe, ainda a gente fez uma publicação de uma pesquisa científica com casos de cura de zumbido de vários profissionais do Brasil, não são casos exclusivamente meus, né? E tanto a Fátima como a Ana fazem parte dessa pesquisa e a gente, além delas terem sido curadas, entrarem na nossa pesquisa, a gente as monitora a cada 6 meses, né? À distância para ver se continuam curadas ou se algo acontece, né? Porque é exatamente isso que a gente quer descobrir. E a última vez que eu falei com a Ana à distância, ela falou assim, mas que zumbido, nem lembro mais, né? Então é isso mesmo. Vamos lá, fazer um esforcinho, Ana, para lembrar da fase ruim, né? E eu queria que vocês contassem como que ele era na época. Um lado ou dois, o tipo e a causa que vocês conseguiram investigar para cada uma. Vamos lá, Fátima? Olha só, quando você fala assim que monitora a gente, né? A cada 6 meses, quando eu recebo uma mensagem sua, eu falo assim, o que é zumbido mesmo na minha vida? Eu nem sei mais como é que era esse negócio, né? Então, falar do zumbido hoje é extremamente gratificante, poder dizer que ele era do tipo pulsátil, na minha orelha esquerda, e que ele estava muito forte à noite, aquele coração, eu sempre falo isso, Dani, eram 2 corações batendo, era um coração no lugar do coração e um coração no ouvido. E é muito amor, incomodava. Fátima, é muito amor, mas era um amor que eu precisava tirar daqui, porque não era muito bom, não. Incomodava um pouquinho, né? E junto com esse barulho, Tani, eu sempre falo isso, vinha, além do coração batendo, vinha um tímpano às vezes, vinha um barulhinho fino que me incomodava também, que me chamava a atenção durante o dia. Porque às vezes você passa o dia ocupado e ele desaparece um pouquinho. É como se você acostumasse. Mas sempre tinha esse tímpano, esse barulhinho fino para lembrar que aquele coração estava lá. E aí voltava toda a atenção, tinha que parar, respirar para voltar a trabalhar. Então não era uma situação muito fácil. Era um coração que era um coração que incomodava, ele pulsava muito. Eu até diria para você que a nota 8 era pouco para ele, sabe? Ele ficava chateado se eu desse nota 8 para ele, mas não era muito agradável, não, tá? Falar desse zumbido hoje, assim, com essa alegria é maravilhoso.
mas na época não era nada agradável. Era ruim, Não. era difícil. O maravilhoso é justamente porque a gente superou isso, lógico, né? Então hoje a Aham, gente é capaz de dar risada do assunto, embora ele seja sério, mas porque, lógico, é só quem passa por esse alívio que sabe, né? E consegue dar risada. E o fato de aham. você falar que era nota 8 e que você não ficava contente com ele, eu lembrei que alguns pacientes falam, quando eu pergunto de 0 a 10, quanto te incomoda? Eles falam, tem 12? Não, dá para ser 20, né? Alguma coisa assim, a gente sabe que é capaz de incomodar bastante, né? Ô, Ana Paula, e o seu? Que lado que era, o tipo de som e quanto de 0 a 10 te incomodava? Então, o meu também era no ouvido esquerdo. Só no ouvido esquerdo. Era um apitinho que ficava dia e noite. Pi! E ele permanecia comigo. Eu não dormia mais muito bem, né, por causa desse apito. Aí hoje eu chego a pensar, será que eu não dormia por causa do apito ou era o apito que estava porque eu não dormia, né? E uma nota que eu dou para ele, eu dava numa nota 6. Ele me Tá, incomodava. perfeito. Então, olha só, tô vendo aqui o que que a gente tem em comum, nosso trio. Então, eu vou dizer que eu sou a terceira que teve o zumbido só do lado esquerdo também, né? O meu zumbido era um som modulado, eu vou tentar imitar com a boca, mas eu já tentei outras vezes, nunca fica perfeitinho, mas assim, era algo assim. Era umas modulações não rítmicas, imprevisíveis, mas só do lado esquerdo. Como no meu caso ele apareceu logo depois que a minha mãe faleceu, e eu já estudava zumbido, né, como otorrino, eu lembro que a minha primeira reação foi assim: nossa, não posso ficar que nem meus pacientes, agora não é hora, né? Agora eu tenho outras prioridades, né? E eu não sei se foi por isso, mas por uma determinação. É como se eu tivesse falado assim: agora não estou disponível, né? Então eu só percebia ele de noite, porém toda noite era só deitar na cama eu percebia essa modulação. Mas eu acho que justamente porque eu estava muito envolvida ali em processar a morte da minha mãe, eu daria nota 3 para ele no período que ele existiu, né? Então, nesse sentido, apesar da gente ter em comum o lado esquerdo, acho que é isso. Eu, de alguma maneira, tive que botar de escanteio, porque era muita coisa para eu administrar naquele momento, né? Vamos em frente aqui. Em geral, a gente fala que o zumbido dificilmente aparece sozinho. É o zumbido e algo a mais, né? Seja no próprio ouvido, né? Como perda de audição, ouvido tampado, tontura, incômodo com sons, ou outros sintomas de repercussão emocional. Eu queria saber de vocês se na época, Fátima, vou voltar para a Fátima, você só teve o seu zumbido ou teve outros sintomas também? Não, Tani, eu posso dizer que eu imagino que o meu zumbido tenha. Ele estava associado com uma indisposição que eu tinha. Eu acredito que não tinha nada emocional, mas tinha algo biológico que não estava dando certo, muito certo dentro de mim, né? Então, como você mesma falou, o que você disse para o seu zumbido, para o seu corpo, não tenho tempo para você agora. Eu deixei o zumbido aqui e eu estava buscando outras questões, né? Eu estava buscando melhorar o meu estado físico, porque eu tinha cansaço, eu tinha indisposição, e eu estava entrando naquela fase de que meus hormônios estavam alterados. Então eu fui procurar um nutrólogo para me ajudar, porque o meu trabalho era um fardo para fazer as coisas, eu tinha muito cansaço, indisposição para acordar. E aí hoje eu não sei se era o zumbido ou se era a indisposição hormonal por conta da alteração dos hormônios. Mas o que eu posso relatar para você é que veio junto com o zumbido essa indisposição de uma questão de funcionamento mesmo do meu corpo, que me fez fazer essa busca, que me fez depois encontrar o zumbido através de você, essa correlação. Mas a minha questão não teve nada emocional, mas teve a questão funcional, biológica mesmo. Tá? Perfeito. Essa é minha história linda, né?
Calma que depois tem outros capítulos da sua história linda aí. Ana Paula, conta pra gente se você chegou a ter outros sintomas. Eu tive, doutora Tânia, além do zumbido, a tontura. Eu brincava até que eu tinha muito desconforto. Nós gostávamos muito de ir no cinema. E o cinema, para mim, o lado esquerdo era terrível, me dava muito desconforto por causa do som do cinema, som alto, né? E além da tontura. Trabalhava manhã, tarde e noite com tontura. Então, o zumbido, a tontura e essa hipersensibilidade auditiva, você acha que era, como a gente está falando, né, no Novembro Laranja, a misofonia e a hiperacusia, mais para a hiperacusia é o volume que te incomodava? O Mais cinema, né, por exemplo. Uhum. Perfeito. Mais Então, eu também também, tive né? só zumbido na época. Desculpa. Você falou alguma coisa a mais, Ana? Algo mais emocional mesmo, o meu. Tá, é porque acho que deu uma latência ali e eu me vi falando e depois chegando a sua voz. Então, eu tive só zumbido também. Na época não tive nem perda, nem tontura, nem hipersensibilidade. Mas fica a dica aí para todo mundo que nos assiste, que o ideal é a gente sempre ter uma visão um pouquinho mais ampliada do próprio ouvido, né? Às vezes, zumbido é o carro-chefe de queixa do paciente, mas a gente tem que checar as outras coisas, né, do ouvido também, porque não é comum ele vir sozinho. Meninas, uma outra pergunta aqui. Em geral, a gente vê também que o zumbido pode ter causas diferentes. A gente sabe que tem várias causas aí, que nem dor de cabeça, né? Várias coisas diferentes. E que às vezes uma única pessoa pode ter mais de uma causa associada. Ana, no seu caso, o que você chegou a ver dentro das investigações que você fez? O que você chegou a suspeitar que estava causando o seu zumbido? A minha alimentação estava toda errada, né? Em exames de sangue que eu tinha feito, não por este motivo, por motivos anteriores, tinha deficiência de vitaminas, então eu não estava dormindo direito, tá? Era uma vida totalmente agitada, onde eu não dormia e eu não me alimentava. E atividade física zero. Então... Nossa, parece que você está falando do tempo da pandemia, né? Porque muita gente na pandemia caiu nessa pegadinha, né? Atividade física zero, forçosamente, né? Principalmente no comecinho aí do lockdown. Comida de conforto em época de desconforto, né? E quem é que vai dormir com notícia ruim acontecendo, né, o tempo inteiro sendo bombardeada, né? Mas nem estava na pandemia, né? Enfim, ouvindo você, parece aquele típico caso de quem sofre com a sobrecarga da vida moderna, né? Acho que é assim, né, que daria para a gente pensar no seu caso. É bem isso. Uhum. A gente se preocupa muito no dia a dia e esquece de nós. É isso aí. E vocês chegaram a fazer audiometria na época, meninas? Eu fiz. Deu normal? Tinha dado uma alteração em 6.000 Hz, que era só lá, né? E aí, só depois... do lado esquerdo? Só do lado esquerdo. Uhum. Tá. E daí você atribuiria isso, porque alguns pacientes falam assim, mas eu não tenho perda, é que é por causa do zumbido que deu essa alteração, né? Se você está pensando numa perda só em 6.000 Hz, mas unilateral, não poderia ser alguma coisa de exposição a ruído para você, bilateral? Não, eu acho que era mais uma confusão mesmo. Por mais que foi trocado o estímulo, que foi feito naquele dia que eu fiz, estava muito alto.
E essa alteração foi justamente decorrência do zumbido que eu sentia, porque depois eu repeti o exame e estava tudo normal. Essa alteração não tinha Perfeito, mais. perfeito. É isso que eu ia falar. Que já fica aí uma dica para os fonoaudiólogos que estão aí também acompanhando a live, né? Dentro dessa questão da gente minimizar a chance do paciente se sentir confuso durante a audiometria, principalmente quando os zumbidos deles parecem tons puros, né? Então eles falam que fica muito difícil mesmo reconhecer quando é o próprio zumbido, quando é o tom puro do aparelho. Por isso que, de um modo geral, a gente adotou fazer audiometria com Orbo, né, nos pacientes com zumbido de rotina, para ajudar a tirar teima, né? Porque se ele não confia, se ele não acredita no resultado, a gente fica vendida na hora de vincular zumbido com a perda de audição, né? Então, eu acho que é uma informação que pode ser relevante aqui, né? Já que vocês são fonos. Ô, Fátima, e você? Fez audiometria na época? Ela estava normal, não estava? Então, Tani, na época, como eu já trabalhava com audiologia, e eu recebia sempre os pacientes, né, para fazer, pacientes com zumbido, para fazer audiometria. Bom, vou fazer audiometria para ver o que está acontecendo. A minha avaliação audiométrica não tinha nada, não tinha nenhuma alteração. Então, estava tudo bem. Então, eu disse para mim, agora eu tenho que conviver com o zumbido. Né? Era como se eu estivesse dizendo para mim que eu teria que acostumar com aquela ideia. Mas como você fez a pergunta para a Ana, como é que isso acontecia na minha vida, né? Eu também era uma pessoa que não tinha tempo para fazer uma atividade física, eu não tinha tempo para me alimentar no horário, comer no horário certinho, às vezes a gente não almoça, né? Eu, por exemplo, passava 1, 2, 3 dias na semana sem fazer aquela refeição normal, não tinha uma alimentação muito reguladinha, não me preocupava com essa questão, né? De comer direito, o que eu estava comendo. E aí foi onde eu busquei, né? Esse outro lado da minha saúde, onde eu precisava observar o meu cansaço, observar a minha indisposição, observar por que eu estava tão irritada em situações simples e aquilo me provocava uma irritabilidade. E aí eu nunca liguei essa questão da irritabilidade ao zumbido. E que depois de muito tempo, de estudar muito, de ouvir você muito falar, hoje eu entendo que a minha irritabilidade, até hoje, quando eu escuto o grito de uma criança muito alto aqui no instituto, no meu consultório, eu fico um pouquinho alerta e às vezes eu tenho que parar para dizer, opa, isso está me irritando. Talvez naquela época, se eu tivesse associado que em alguns momentos eu ficava irritada e era a misofonia por conta do zumbido, talvez eu tivesse pensado, fizesse esse link. Mas como a minha audiometria tinha dado normal, tudo bem. Vamos acostumar com o zumbido e vamos buscar outras coisas que é o que está me incomodando mais. Se zumbido não tem cura, né? 2014 eu achava que zumbido não tinha cura. Mas depois disso fui ver que era muito diferente, né? E aí a história vai se desenrolar nessa conversa aqui. Pois é, você vê, né, como a gente paga a nossa língua, né? Quando Exatamente. a gente fecha as hipóteses e a gente fecha o nosso prognóstico, né? A gente, de fato, paga a nossa língua, né? Quando a gente é juíza da gente mesmo. Mas olha só, eu tô reforçando algumas coisas, porque a minha audiometria também deu normal. Então, estamos aqui em 3 casos que não são os mais comuns, e por isso que eu estou frisando cada coisa que costuma acontecer e o que não costuma acontecer com a média dos pacientes com zumbido, tá? Então, 3 com audiometria normal não é a maioria, tá? Em geral, a gente, principalmente quando faz audiometria de altas frequências e quando a gente valoriza pequenas alterações, a gente vê que praticamente 90% das pessoas com zumbido tem alguma alteração na audiometria. O que acontece é que, às vezes, o profissional de saúde que está vendo não valoriza
aquela alteração. É muito comum eu ver pacientes falando assim, eu fiz pessoas com mais de 60 anos, eu fiz audiometria e o meu médico falou que está normal, que é o normal para a idade. Gente, ok, tá? Ok se a pessoa está dando um banho, né, de ouvidos mais jovens do que o esperado para a idade da pessoa. Mas é normal para a idade não quer dizer que é normal, né? Se eu falar que a minha pele é normal para a idade, tudo bem, isso vai ser uma boa coisa para o ego, mas normal para a idade não é uma pele normal, né? É assim, a gente tem que entender que já passou por um belo de um processo, né? De envelhecimento, enfim. Então, a ideia é que se a gente não valoriza pequenas alterações, a gente não consegue entender esse vínculo do zumbido com a perda auditiva. E por isso, mais uma vez, eu estou reforçando que nós somos 3 exceções para a média dos exames audiométricos que a gente vê nas pessoas com zumbido. Bom, vocês chegaram a fazer exames de sangue na época por causa do zumbido ou não? Por causa do zumbido, não, Tani. Eu não fiz. Perfeito, perfeito. E isso é um raciocínio super válido, né? Uhum. Agora, de qualquer jeito, quando a gente vai aprendendo a ver minúcias, né? Ver causas de zumbido que são exceção na literatura, mas que quando você começa a checar, você vê, opa, não é tão exceção assim. Hoje eu digo que eu não vivo sem exames de sangue, né? Eu super recomendo a avaliação audiológica e recomendo os exames de sangue para a gente ver coisas que só os exames de sangue podem mostrar para a gente. Então, só para a gente situar as pessoas aqui. Um hemograma, principalmente para a gente ver a parte da anemia, que é uma causa de zumbido, inclusive pulsátil, tá? O metabolismo, né? A glicose, a hemoglobina glicada, o colesterol, os triglicérides, a santa da tireoide, que agora na pandemia, então, deu uma pifada geral para muitas pessoas, né? A pandemia estressou muito a tireoide e ela tem vínculo com o ouvido, né? Deficiências de vitaminas e minerais, que foi outra coisa, a Ana Paula falou dessa causa dela lá atrás, mas foi outra coisa que a gente viu demais, inclusive como um efeito colateral ali da Covid, né? Atacando os ouvidos, tanto pelo mecanismo da circulação, como pelo mecanismo do nervo auditivo, né? Assim como o nervo olfativo e tal, e depletando estoques de vitaminas e minerais. Então, isso tudo a gente acaba só entendendo que está presente quando a gente visualiza exame de sangue. Então, acho que hoje ficaria como uma recomendação, né, para os profissionais para os médicos, né, para os otorrinos. E meninas, vamos falar de coisa mais gostosa ainda, ó. Quanto tempo o zumbido de cada uma durou enquanto ele existiu? E há quanto tempo cada uma de vocês está livre do zumbido? Então, o tempo de duração e o tempo de cura. Olha só, Tani, o zumbido em mim apareceu em 2014. Quando eu conheci você, em 2016, que eu já tinha começado uma avaliação com o nutrólogo para ver como é que eu estava, como é que estava meu corpo, foi que acendeu a luzinha, né, de que aquela fala que você estava dizendo ali naquele curso podia ser a chave do meu zumbido. Eu falei, opa, isso aqui eu tenho que investigar. E ali foi a chave que eu precisava virar naquele momento. Então, de 2014 até 2016. Assim que eu terminei o curso com você em São Paulo, que eu vim para Barreiras, eu já procurei voltar ao médico e conversar com ele e pedir para ele que ele olhasse um pouquinho melhor o meu exame, como é que eu estava, que a gente poderia fazer um trabalho que eu pudesse melhorar também do zumbido. Então, foram 2 anos que eu fiquei nessa luta pelo zumbido até encontrar você. Que eu não vou chamar você de santa, mas vou chamar você de queridíssima, maravilhosa, que me ajudou a encontrar esse, sabe, tirar isso da minha cabeça. E nós estamos em 2021, nós já estamos aqui com praticamente 6 anos, né, que eu estou sem o zumbido.
Graças a Deus, a cada 6 meses eu recebo uma mensagem linda sua, perguntando do zumbido, e ele não está lá mais. Yes. Não, e é a glória para você e a glória para mim também. É uma delícia, gente, é uma satisfação, né? Ter podido participar um pouquinho do seu processo, mas acima de tudo, mesmo quando a gente não participa, como no caso da Ana, a questão é ver que a pessoa que consegue chegar lá, ela pode continuar lá, né? Então, Sim. com isso, com esses pequenos passos, a gente vai desmistificando esse rótulo irritante, gente, como isso aqui me enerva, até o último fio de cabelo. Gente, por que que zumbido é tão rotulado assim, tão marginalizado, tão de escanteio, etc, né? Então, gente, não faz um pingo de sentido, né? Enfim, Ana Paula, querida, conta aí o seu tempo de zumbido e o seu tempo de remissão. Meu zumbido demorou em torno de 2 meses, dá para dizer, em torno de 60 dias. E eu estou sem ele há 6 anos. Ai, que delícia, né? É Eu acho muito bem, bom. acho bem importante também, doutora Tani, comentar que na questão da audiometria que nós falamos antes, às vezes os pacientes chegam e dizem, ah, mas eu tenho só uma perdinha leve, né? E não tem nada a ver, né? Para nós profissionais, justamente a gente que faz o exame, essa alteração em uma única frequência, também a gente tem que olhar para isso, né? Claro, em uma única frequência, principalmente se é do lado do zumbido, né? Não, Sim. totalmente tem que olhar. E é interessante como às vezes o paciente chega mesmo falando assim, ah, porque eu tenho uma perdinha muito pequenininha. Alguém falou que É, não justifica a presença do zumbido. É como se tivesse que ter um problemaço no ouvido para daí o zumbido aparecer, né? O que não faz o menor sentido. Mas, enfim, deixa eu falar do meu aqui só para complementar e eu volto para vocês. Então, o meu zumbido também durou 2 meses, né? E ele foi em 99, ou seja, já tem 22 anos. Aí eu sou veterana aí. Nós três aqui, eu tô veterana no tempo da cura aqui. Mas acho que isso é bacana, né? De fato, vale muito a pena a gente vivenciar isso, porque a gente acaba virando cartão de visita dos nossos pacientes, né? Pra gente, não dos nossos pacientes, mas para a gente poder conduzir um exemplo para os nossos pacientes, né? Cada vez que a gente pega alguém que está caído demais, machucado demais, traumatizado demais, né? Acho que dá para a gente servir de exemplo. Eu acho que isso é minimamente motivador. Não quer dizer que todo mundo vai ter o mesmo desfecho maravilhoso que a gente teve, mas pelo menos para se motivar e ter uma atitude, acho que, né, para isso a gente serve, não é? E assim, eu quero só complementar aqui a sua fala, Tani. A gente, como fonoaudiólogo, a gente quando recebe o paciente, ele vem para fazer uma audiometria, mas ele já vem com uma, vamos dizer assim, uma ausência de esperança de que ele pode encontrar algo que vai solucionar aquele problema do zumbido. Ele já vem achando que o problema dele, fazer uma audiometria, por exemplo, não vai resolver o problema. Que o zumbido está instalado e acabou, que ele tem que se acostumar com aquilo. E nós, como fonoaudiólogos, nós precisamos estar preparados para conversar com esse paciente, explicar para esse paciente que existe, como você falou desde o início da live, tem falado durante todo esse mês, que é preciso fazer uma investigação detalhada, é preciso conhecer o paciente, é preciso observar esse paciente para que possa dar um caminho, porque esse zumbido, ele pode ter um final feliz, ele não precisa estar instalado e ficar ali para sempre. Então o paciente ele já chega com como eu mesma fiz comigo. Né? Isso me dá um suporte muito grande, dizer para o paciente, olha, eu também achava que o meu zumbido não tinha cura, que eu estava predestinada a viver eternamente e piorar cada dia mais, porque eu sabia que o zumbido podia piorar. Então, a gente ter essa condição de poder falar para o nosso paciente que existe a cura para o zumbido
É muito bom, é muito gratificante a gente poder mostrar isso para ele, porque você dá esperança para ele. Você pode fazer uma investigação melhor. Porque algo não está bem e está dando um sinal. O corpo está dando um alerta. Então vamos buscar o que esse corpo está dizendo para a gente. Mas que existe sim uma alternativa. Se a gente procurar um pouquinho mais, a gente acha. Não, perfeito, Fátima. E, aliás, vocês podem complementar quando vocês quiserem. Você me fez lembrar que quando eu tive zumbido, eu também não acreditava em cura. Porque, né, ninguém fala isso pra gente, ninguém ensina isso pra gente. E quando eu montei a minha barraquinha lá, que eu falo minha barraquinha lá no Hospital das Clínicas, a ideia nem era curar, porque, né, se todo é consenso que não tem cura, por que eu vou me atrever? Mas a minha ideia era simplesmente tentar melhorar as pessoas na época, né? Melhorar não é curar, né? Mas eu falei, vamos fazer alguma coisa. E para minha surpresa, quando eu tive o meu, e daí eu fui, então, origem emocional, que olha, demorou, para mim demorou na época para cair a minha ficha, porque nem no quesito emocional eu acreditava. E eu acabei indo para terapia por causa do luto, não por causa do zumbido propriamente dito, e daí o zumbido sumiu. Quer dizer, eu fiquei com vergonha de falar que o meu tinha sumido, se ninguém acreditava. Eu pensava, vão achar que eu estou falando de Papai Noel, de duende, de fada dos dentes, de qualquer coisa que ninguém acredita que existe, né? Então eu reservei isso, esse sucesso ficou no silêncio, por constrangimento, por medo de cair no descrédito das pessoas. Olha só onde a nossa mente chega, né? Até que eu fiquei sabendo super sem querer. Então, o meu sumiu em 99, né? Aí eu fiquei sabendo super sem querer em 2006 que um paciente meu que eu tinha atendido em 2002 estava sem zumbido também. Eu falei, mas aí 1 mais 1, peraí, o meu e o dele, peraí que já não deve ser coincidência. E foi onde eu tomei coragem de botar as asinhas de fora e começar a falar sobre o assunto nas primeiras aulas que eu dei ali a partir de 2006. Precisou do segundo para eu achar que eu não estava doida, né? Então, a gente faz... Eu estou falando do meu caso assim, porque os pacientes até hoje, eles têm o Google como principal médico, né? E no quesito zumbido, eu falo que o Google é cruel, nada menos do que isso. Cruel. Para um monte de coisa ele é ótimo, mas zumbido, se você não sabe o que é, você começa a ler, você cai do cavalo, né? Então, o Google favorece muito esse traumatismo, né, que os pacientes com zumbido ganham logo no primeiro dia. E, infelizmente, os profissionais de saúde também, com toda essa crença, né, pesada, que nem a Fátima acabou falando, né? Então, cabe a nós um baita de um esforço para mudar as cabeças, e por isso que a gente está alfinetando com categoria, alfinetando as pessoas que não acreditam que pode ter cura, fazendo lives com 3 pessoas de uma vez, cada uma das segundas-feiras, né? Então, mais uma vez, eu agradeço um monte vocês aí por terem aceitado, porque o papel que a gente tem com vocês, eu acho muito importante. Bom, vamos falar um pouquinho, eu já expus o meu caso, que no fim o tratamento acabou sendo sem querer, por causa da terapia. Eu processei o luto, eu processei a morte, digeri, processei, aprendi, né? Acho que nenhuma morte depois da minha mãe me pegou daquele jeito, né? Tudo já veio com uma sabedoria diferente, e o meu zumbido foi embora ali no processo, naquele, em algum momento foi embora no processo, devagar, até eu me tocar que um dia ele não estava mais lá, tá? Então eu queria saber da Ana Paula como que foi o seu processo de tratamento e quanto tempo demorou para o seu zumbido sumir. Assim, agora, porque eu te perguntei o tempo de duração dele, né? De 2 meses. Então, eu estou pensando nesse sentido, assim, o seu processo começou
e ele sumiu logo, ele demorou mais um pouco, etc. Então, o meu tratamento eu acho que foi um despertar, porque eu acabava estudando, né, os casos dos meus pacientes para não ser mais aquela profissional que iria dizer para eles que eu não teria o que fazer. E aí eu comecei a estudar, me aprofundar mais. Eu pensei, opa, peraí, mas isso tudo que eu tô vendo aqui e lendo eu tenho. Isso que eu tô sentindo, então é um zumbido. Desde que eu comecei a ir fazer adequação na alimentação, na atividade física, mudar o meu hábito, né, o meu comportamento habitual, deu mais ou menos uns 3 meses assim, e ele desapareceu. E você fez tudo junto? Você mudou a alimentação? Você foi ver? Você tinha uma questão de cervical, não tinha? Sim, também. Aham. Aí, com a atividade física, a minha questão cervical ela já foi melhorando. Porque primeiro eu comecei com o meu sono, trabalhava manhã, tarde, noite, madrugada, não dormia. Então foi o sono primeiro, a alimentação e a atividade física. Acho que foi o Shake Mate ali. Que aí depois disso, que durou mais ou menos uns 3 meses, o zumbido sumiu. Ele não esteve mais presente. Perfeito. Eu vou pegar o gancho que eu me lembrei agora que uma vez eu fui assistir uma aula de um dos ex-ministros da Saúde e ele começou assim, a manchete da aula dele era assim: sedentarismo mata mais do que tabagismo, né? E eu fiquei com isso na cabeça por causa da rima, né? Que sempre que rima toca aqui alguma coisa, né? Mas por ele estar comparando com um negócio que a gente sabe que mata pra caramba, que é cigarro, né? De várias formas. Sedentarismo mata mais do que tabagismo, né? Então a gente tem mais é que se mexer. Se não gosta de academia, como um monte de gente fala, eu não gosto de academia. Procura uma outra atividade de lazer, né? Porque se mexer, mexer o esqueleto é muito importante, tanto para a parte aeróbica como para a parte de força, de equilíbrio, etc. Né? Muito bom, Ana. E você, Fátima, como que foi o seu processo aí rumo à cura e quanto tempo demorou para o seu zumbido, a partir do momento que você falou, agora eu vou, para o seu zumbido sumir? Bem, como eu já falei anteriormente, que a minha busca foi a partir do que eu tinha escutado de você, né? Que o meu zumbido poderia estar relacionado com as minhas taxas hormonais, com o meu desequilíbrio hormonal, enfim. E a gente começou um trabalho, a gente já tinha começado um trabalho de reposição hormonal. Eu já estava fazendo atividade física, a alimentação já era outra completamente, reposição de vitaminas. E a gente começou a observar que isso foi, a cada exame que eu fazia, eu estava melhor do hormônio e eu me observava também que a cada dia o meu zumbido ia diminuindo. Até ele sumiu que eu não via mais ele ali. E as minhas taxas, elas permaneceram boas. Então, durante 6 meses foi um trabalho de observação. Eu estava bem de saúde hormonal e eu estava indo bem também no meu zumbido. Então, o zumbido ele foi diminuindo à medida que os meus hormônios foram ficando equilibrados. Então, eu imagino que em 6 meses, que foi o tempo que durou essa minha observação, talvez até antes ele já estaria menos se eu tivesse alertada para isso. Mas a partir do momento daquela virada de chave com você, que eu passei a observar, que eu passei a entender melhor o zumbido e que eu passei a fazer a associação entre os hormônios, a alimentação, equilíbrio, enfim, de um corpo, eu pude perceber que realmente o zumbido sumiu. E de lá para cá eu só cuido, né? Cada vez ficando melhor. Até falo, fico muito feliz de você e tomo um tapa na cara quando você fala assim, faça qualquer coisa, né? Eu não gostava de fazer atividade física, não gosto de fazer aeróbico, não gosto de academia. Mas eu sou uma bicicleteira de primeira linha. Eu consigo fazer pedal 3 vezes por semana e isso me ajuda muito. Porque me faz feliz, me faz pensar, me faz fazer uma respiração melhor e me dá uma qualidade de vida muito boa. Então, quem não gosta de fazer academia, gente, vamos para bicicleta.
que é muito feliz, faz a gente voltar lá aos 7 anos de idade, quando a gente era criança. Então, isso ajuda muito a vida. Mesmo tendo Bonitinho. 50, né? Ah, não, e ó, quem segue você, né, como eu sigo, fica pensando que você sempre se cuidou, Fátima, né? Porque você, primeiro, tá toda inteira, né, de corpo, de mente, de alma. Eu nunca imaginaria que você tivesse sido em alguma fase da sua vida assim de não se cuidar, né? Como você está contando hoje. É uma surpresa, né? Mas é isso mesmo. Eu acho que algumas coisas acontecem na vida que vão tirando, vão minando a nossa saúde, e eu tenho muito na mente de que deixa eu ver, ficar de olho aqui, Ana, quando você entrar, vamos ver aqui, ou avisa aqui, deixa eu ficar só de olho para ver se ela chega de novo. Algumas coisas na vida vão acontecendo e minando a nossa saúde, e às vezes o ouvido é o mensageiro disso, né? Então você falou tão bacana aí da questão dos hormônios, e a gente vê tanta gente reclamando de hormônios, né? E eu sigo um médico, né, que é muito focado no estudo dos hormônios e da longevidade saudável, e ele fala: hormônios são os mensageiros da vida. Então, quando a gente começa a ter alterações hormonais, sejam elas quais forem, não é só da menopausa, da andropausa, mas a tireoide, o cortisol, a melatonina, a vitamina D, que no fim é um hormônio também, né? Deixa eu só ver aqui. É inevitável você ter sintoma, seja lá em que parte do corpo vai focar. E esses sintomas gerais aí que você falou, cansaço, irritabilidade, uma falta de vontade, de vontade, de disposição, de força mesmo para fazer as coisas. Exato. Esses sintomas gerais têm muito a ver com os hormônios. Deixa eu só dar mais uma procuradinha aqui, ver se ela chegou. Acho que não Mas ainda. assim, voltando, enquanto você procura a Ana, voltando a essa questão do corpo, de cuidados, que você falou, você parece que desde sempre, né? Foi sempre uma luta, Tani, ir para academia. Eu chegava na academia, eu manipulava aquele, sabe, o meu personal de uma forma que era fantástico. Ele falava, faz 3 séries disso. Eu falava, já fiz. Eu fiz, ia fazer nada, sabe? Mas eu conseguia, o máximo que eu conseguia era fazer uma meditação, era deitar e fazer uns alongamentos. O que eu conseguia era fazer isso, porque o meu corpo não gostava daquele movimento. E meu corpo hoje é super feliz fazendo um movimento de andar de bicicleta, de fazer caminhada. Ele gosta muito mais disso do que pegar peso. Meu corpo não gosta de pegar peso. Mas nem por isso eu deixo de fazer o meu alongamento, a minha meditação e fazer a minha bicicleta semanalmente. Não, com Mas é certeza. sofrimento. Inclusive, pedalando, você vai tirando cada foto muito legal, né? Ó, Vou. a Ana já voltou aqui. Eu já mandei o convite para ela de novo. Aqui, agora sim. Ah, apareceu, que bom. Que susto, querida. Tá travando. Mas é isso aí. Se alguém não gosta de bicicleta, dá para dançar, dá para patinar, dá para caminhar, né? E isso é importante, que a gente se mexa, né? Remelexa o esqueleto, mas acima de tudo também, porque isso oxigena o cérebro. E até, inclusive, acho que deve ter uns 15, 20 dias que saiu uma pesquisa mostrando o quanto fazer atividade física é prevenção e tratamento para o Alzheimer, né? E como memória é uma outra das minhas paixões, fica aí a dica, né? Que acho que foi anunciado, menos tempo ainda, que foi anunciado. Não sei se você viu, Fátima, é um grupo aqui do Rio de Janeiro que fez pesquisa com animais, com ratos ou cobaias, e eles tinham um treinamento para achar o caminho do labirinto, e daí, quando botava os ratinhos na piscina, né, num tanquinho ali de água para fazer ali uma atividade física, eles não perdiam
o caminho do labirinto, enquanto aqueles que não faziam atividade física esqueciam o caminho da saída do labirinto. Então, um jeitinho simples, mas que vai dar pano para manga, mostrando que essa oxigenação é importante para tudo, inclusive o Alzheimer, que é medo de muitas pessoas, né? Inclusive o meu, e para o ouvido, né? Porque tudo que tem essa ação corporal para várias partes, é claro que tem potencial para melhorar o ouvido também. Ô, Fátima, você já falou no seu discurso que você foi, a partir do momento que caiu a ficha que podia ser hormonal, você já foi para reposição hormonal, para mudança da alimentação e para atividade física. Então, você fez um pacote, né? Sim. O que eu queria puxar aqui é que na pesquisa que a gente publicou, 76% das pessoas que se curaram nos contaram que a cura veio aos poucos. Então, não é o sonho de consumo do paciente que, seja com um medicamento com otorrino, seja com aparelho auditivo, com fonoaudiólogo, seja na mão de um dentista ou de um fisioterapeuta ou de um psicólogo, não é assim. Não é aquela coisa rápida. E daí, vale a pena alertar ao perigo de um paciente que cobra rapidez de conserto do ouvido e um profissional que entra na pilha do paciente e fica trocando o tratamento a cada 15 dias. Porque senão é a dupla perfeita para a coisa não funcionar. Né? É um apressado, o outro compra o mesmo problema e a gente acaba tirando o paciente do caminho dele, que pode ser mais longo e duradouro dentro daquele mesmo tipo de tratamento estabelecido, né? Então, tanto a Ana, quanto você, quanto eu... Deixa eu ver aqui, ela está de novo. Vamos lá, Aninha. Vamos torcer para dar certo aqui de novo. Então, a ideia é essa, né? Que a gente possa fazer um diagnóstico, fazer um planejamento e seguir esse planejamento pelo menos 2 a 3 meses, que é o que eu recomendo. 2 a 3 meses é o tempo para a gente prestar atenção no zumbido, se ele está igual a antes ou se ele ainda está lá, porém ele está menor do que antes, né? Senão as pessoas vão num atropelo, numa angústia, num desespero, né? Que daí vai tirando cada um do caminho à medida que eles querem sempre ficar trocando de tratamento. Ana Paula, querida, que bom que você gostou. Que bom que você voltou aí. O outro dado da pesquisa que foi bem interessante, que eu acho que as meninas não se encaixam tanto, né? Aliás, não se encaixam, não. Elas se encaixam perfeitamente, desculpa. A gente perguntou quantas tentativas de tratamento cada pessoa fez antes de chegar na cura. Porque na minha santa ingenuidade, a maioria ia falar um monte de tratamentos até acertar. Ingenuidade porque a maioria falou que no máximo 2 tentativas de tratamento eles já estavam ali no melhor resultado, tá? Então, caiu o mundo para mim de surpresa boa, lógico, porque até conversar com gente que se curou, a gente percebe que não sabe nada. Quando a gente só fica lendo ciência, pesquisa, etc., a gente não sabe nada de cura, porque a gente tem que aprender com quem chegou lá, né? Essas raras pessoas, por enquanto, né? Mas é com elas que a gente tem que aprender. Então, Ana, eu entendo que você está mais ou menos dentro disso, né? De você ter tentado aí uma questão da atividade física, alimentação e mais alguma coisa? Acho que está dando uma latência, né? Está um pouquinho atrasado.
Deixa eu só complementar aqui, Tani, Estão quando me você ouvindo? falou. Estão me ouvindo agora? Sim. Sim. Então, eu acho que é isso mesmo. Eu não sei se até de repente poderia dizer que o meu, além de eu ter feito, né, essas 3 tentativas de tratamento, eu acho que foi o acordar mesmo. E acreditar que poderia ter alguma solução, poderia fazer alguma coisa. Porque muitas vezes as pessoas chegam até no consultório e a gente vai falar para elas, de repente, vamos tentar ver a tua alimentação, tu já fez tantas alternativas, já fez tantas coisas e não resolveu. De repente, vamos ver a tua alimentação, vamos ver a tua atividade física, procura um profissional nessa área também, né? Para conseguir. Eu consegui. Aí, quando eu conto a minha história, o meu caso, fica mais fácil ou menos difícil, né? Para eles tentarem outras alternativas também, né? Com Só certeza. E reforçando. fala Ô, aí, Tânia, Tati, pode eu falar. só queria falar a questão do meu caso, que é sobre os hormônios. Às vezes as pessoas acham assim, eu tô com zumbido, se for hormônio, eu vou lá e aumento essa dose de hormônio e já vou ficar boa, já vou melhorar. Como você mesma falou, é gradativo, você tem que ter uma espera para isso acontecer. Então, o seu médico vai te acompanhar, vai aumentando as doses, vai fazendo as medidas e você vai se observando. Então, não foi assim. Colocou, aumentou a dose do hormônio e Fátima já ficou boa, já ficou bem seu zumbido. Não, foi gradativo, foi uma espera, um namoro ali, observando aquele zumbido e aquele ouvidinho. Opa, hoje eu estou um pouquinho melhor. E isso foi acontecendo à medida que o potinho de um lado foi subindo, o outro foi descendo. Então, não foi de um dia para outro. Aplica uma injeção, passa um creminho, bota um negocinho lá, um chipzinho e resolve. É um pouco devagar, é diferente. Tem que ter É, paciência mesmo, né? não, Então, com isso é super certeza. válido o que você falou. Muito interessante. Com certeza, porque se o ouvido está sinalizando algo que está acontecendo fora dele, mas que está atacando ele, agredindo, comprometendo o ouvido, é lógico que ele vai estar sujeito à correção dessa coisa geral que está acontecendo no organismo e está batendo ali no ouvido por tabela, secundariamente, né? Então, acho que na minha vida fez muita diferença o olhar integral, que eu sei que vocês têm também, né? Esse olhar o paciente como todo, além de um ouvido ou um par de ouvidos comprometidos, faz muita diferença. Né? Porque a gente sai daquela ideia idealista de que vai ter uma pílula mágica, uma injeção, como você falou, uma vacina que sirva de igual para todo mundo. Não é assim, né? Como para enxaqueca, que eu acho que é um sintoma que todo mundo conhece, né? A ideia é que tem muita gente que fica um super tempo sem ter a dor da enxaqueca, mas não é. As pessoas conseguem isso, não chegam lá todo mundo tomando Neosaldina que vê na televisão. Não é assim, né? Então, dentro dessa riqueza de individualidades, né? Cada um é um e sempre vai ser. Esse olhar é o que vale a pena, senão os pacientes ficam todos frustrados e os profissionais de saúde ficam rejeitando os pacientes porque eles não querem ter maus resultados, eles não querem lidar com aquilo que não tem o que fazer, né? Então, a hora que a gente faz todo mundo despertar para essa realidade do zumbido, nossa, todo mundo sai ganhando, é assim que eu vejo, né? Enfim, meninas, o nosso horário está dando aí. Eu queria que cada uma de vocês fechasse, né, falando um pouquinho vocês já falaram, né, mas dessa coisa, o quanto mudou o jeito de vocês atenderem e acolherem o paciente, porque eu acho que é outra palavra que está em alta, é acolhimento, né? Acolhimento e empatia, acho que são super importantes, né? Vamos fazer um fechamento nisso, cada uma?
Então, Tani, usando aqui a sua palavra acolhimento, vamos acolher o zumbido, né? Vamos receber esse zumbido como uma forma de sinal que o nosso corpo não está bem. Então, seja ele do tipo que for, seja uma cigarra, seja um apito. Já recebi paciente que tinha um tatu cavando um buraco dentro do ouvido. É muito interessante ouvir as histórias. Mas seja ele do que tipo for, busque ajuda e não aceite o primeiro diagnóstico. Não aceite que não tem cura, porque tem cura, é preciso investigar. Então, acolher, receber, entender o para quê desse zumbido. Por que não? Para que desse zumbido? O que eu preciso ir atrás para que eu possa entender o que o meu corpo está dizendo? Porque o corpo, ele não tem WhatsApp, ele não tem informação, ele não tem como mandar uma mensagem. As mensagens são, o zumbido é uma delas. Então, ele está apenas gritando, dizendo para você, olhe um pouco para você, acolha você. Porque eu estou aqui, eu estou precisando que você olhe para mim. Então, não despreze o zumbido como eu fiz primeiramente. Observe o zumbido, observar o corpo como um sistema completo onde algo não vai bem. E se algo não vai bem, o corpo vai gritar. Que show, que maravilha, lindo de morrer. É isso mesmo, é isso mesmo. Vamos entender os sinais. É isso aí, é acolher. E outro ponto importante, né, que é o escutar. Escutar os nossos pacientes para depois a gente tentar, porque às vezes eles já chegam com o diagnóstico completo e com a frustração, né? E aí a gente precisa escutar para dar para eles essa oportunidade de cura. Então, quando a gente comenta que, não, eu já tive o zumbido e eu sou uma pessoa que curou, né? Então, você tá aqui, você tá me vendo, então você também pode. Vamos investigar, vamos ver o que está acontecendo, né? E nós, profissionais, a gente precisa escutar eles e estudar muito. Muito, muito, muito. Maravilhoso! Meninas, vocês são top demais. Eu vou terminar a live do mesmíssimo jeito que eu comecei antes da maioria entrar. Porque lá eu perguntei, você conhece, para quem vai ver a versão gravada, né? Você conhece alguém que se curou de zumbido? Sim, que ótimo. Não? Então você vai conhecer 3 de uma vez, que é para rimar para os meus ouvidos ficarem aqui contentes, né? Então é isso, gente. Que show ter essa oportunidade de falar com vocês ao vivo aqui. Tomara que um monte de gente assista, que vocês possam divulgar aí nas redes sociais de vocês, porque ó, é maravilhoso juntar essa energia de cura e poder espalhar para quem precisa. Então, recebam meu abração apertado, virtual, que é o jeito que dá, mas assim que der, a gente se encontra, tá bom? Grande beijo, Tani. Beijo para todo mundo e muito obrigada. Um beijo, Ana. Foi um prazer obrigadíssima a estar com todo você mundo. novamente. Tchau, tchau. Beijo, obrigada.